1º de maio, Dia do Trabalho, o dia maior da comemoração socialista e soviética no mundo. Também é o dia que se comemoram, os comunistas, é claro, o estupro de centenas de milhares de mulheres na queda de Berlim, inclusive diversas freiras grávidas. É um dia de absoluta tristeza para as pessoas que têm algum sentimento e alguma consideração pelos verdadeiros direitos humanos. Van Hatten registra publicamente que general tenta intimidar ele e é covarde, submisso e Xandão. Há imagens. Não sei se o Wesley vai botar aqui ou no Real de 38. No último programa, nós já prestamos continência e aplauso a Van Hatten. Van Hatten foi homem e honrado. Se ele conseguir isso mais uma semana, vai ter direito à música, viu? Vai escolhendo sua música, Van Hatten, não é isso, Wesley? Também há imagens do Flávio dizendo que o Zema fez contra o STF em uma semana o que eu fiz por 4 anos. Você realmente acha que Flávio, que foi contra a Lava Toga, que a CM, meu irmão, já queria a CPI do Judiciário há 20 anos atrás, meu irmão, dizendo que o Judiciário era podre e tinha que ser limpo. Você acha que o Flávio fez mais contra o STF do que o Zema? Sim ou não? Pois é, nós sabemos que isso é pura basófia. Boca mole! Podem me mostrar um exemplo quando o Flávio, ou qualquer frouxonarista com mandato, em vez de proibir faixas contra o STF e combater Lava Toga, Lava Jato e impeachment de bandidos, tenha de fato combatido crimes do Judiciário, eu lhe peço. Você que é bolsonarista, poste aqui, me mostre um dia, uma vez, que qualquer um dos frouxonaristas tenha botado um juiz na rua, que tenha feito qualquer coisa contra os crimes do Judiciário. Cadelas do PT, aí o resultado de subsidiar e normalizar pecados como sodomia, incesto e zoofilia. Casal homossexual é preso por estuprar alunos da Associação de Surdo ao longo de 20 anos em Santa Catarina. Pois é, inclusive a própria Igreja Católica permitiu a permanência e entrada desses caras que fizeram violações, inclusive dentro da igreja, e de atividade de evangelização. Você viu isso, Wesley? Casal é suspeito de abusar de crianças surdas por quase 20 anos em Santa Catarina. Foi em Jaraguá do Sul. Aí, Jaraguá, na sua terra. A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu preventivamente 2 homens suspeitos de cometer abusos sexuais contra pessoas com deficiência auditiva no norte do estado. Um dos investigados atuava em funções de liderança e ensino em instituições voltadas à comunidade surda. Era professor de Libras. Segundo as investigações, os suspeitos se aproveitavam da confiança construída com as vítimas e seus familiares para praticar os seus crimes obscenos que teriam ocorrido ao longo de 2 décadas. Os abusos ocorriam em diferentes ambientes, como instituições de ensino, eventos, retiros inclusive evangélicos da Igreja Católica e até na residência dos investigados. O método incluía o isolamento das vítimas, explorando a dificuldade de comunicação, além do uso de manipulação psicológica, ameaças e chantagens para impedir denúncias. Até o momento, 5 vítimas foram identificadas com relatos que remontam a 2008. Alguns depoimentos, colhidos com auxílio de intérpretes, apontam que os abusos começaram quando as vítimas ainda eram crianças. Aqui as imagens. Professor de Libras e seu marido são presos por suspeita de abuso de surdos por mais de 1 década. Pois é, se infiltraram na Igreja Católica. Tá aí o resultado de tal tolerância. Mais um caso de homossexuais pedófilos praticando estupro coletivo contra um menino de 7 e um de 10. E só vão responder porque eles mesmos filmaram e usaram. Fanfarrões. Esse caso só chegou ao público porque a irmã de uma das vítimas recebeu o vídeo do seu irmão sendo enrabado. Pois é isso aí. O único preso foi preso na Bahia. Inclusive, o Flávio, o Bananinha, disse que a nossa polícia o prendeu. Pois é, a polícia de Jerônimo é a sua polícia. Quem prendeu foi a polícia da Bahia, meu irmão. Estou aqui com a minha equipe, deve ser mais ou menos mais de meia-noite. Estamos apresentando na central de flagrantes esse indivíduo aqui, esse elemento, esse lixo, responsável, segundo ele mesmo, confessou pra gente, por um estupro coletivo lá na cidade de São Paulo. Infelizmente, nós temos que entregar vivo, não é a nossa vontade, mas infelizmente a gente tem que seguir o que diz a lei. Mas a gente espera que esse lixo seja tratado pelos colegas de cela que ele vai aqui agora, da forma que ele merece. Bolsonaro tem o sangue desses meninos nas mãos. Com muito menos votos do que ele passou a revolta da Previdência Dilmista, ele não teria aprovado a redução da maioridade penal? Pois é, você que é contra a redução da maioridade penal é comparsa disso. 4 estupradores não responderão judicialmente e vão ficar de boa com medida socioeducativa e nunca pisarão numa cadeia por ter estuprado uma criança de 7 ou de 10. Eu não sei se o Wesley vai botar, mas se eu fosse ele, eu botaria só o som, meu irmão, dos guris chorando e implorando pra parar. Eles disseram dezenas de vezes que não queriam, e os outros davam risada e diziam que ainda tinha fila de outros 4. Lula, em seu discurso do 1º de maio, disse: se dependesse do sistema, nem a escravidão teria sido abolida no Brasil. Isso é falso. A escravidão foi abolida pelo sistema. Quem controlava a Casa Real
quando a família real inglesa proibiu o tráfico negreiro, o Brasil só proibiu o tráfico negreiro para evitar conflitos diplomáticos com a Inglaterra. Quem acabou com a escravidão no Brasil foi a princesa regente. Não há nada mais sistema do que o imperador e a princesa regente respondendo como imperatriz. Foi o sistema que aboliu a escravidão formalmente. Primeiro o tráfico pela coroa inglesa e depois a Lei Áurea, assinada pela família imperial. Foi esse mesmo sistema que o Lula está no topo desde 2002, que recriou a escravidão com as moedas fiduciárias, regulações e impostos absurdos, que explodem os lucros dos vagabundos e corruptos e obliteram dos honestos. Desde 2002, o PT governa o Brasil sem interrupção. Temer era vice do PT, frouxo, cadela do PT, que só indicou petistas ou melancias e aprovou pautas à esquerda do PT, como as leis feministas que o frouxo se orgulha. Nesse tempo, o ganho médio de quem tem e de quem não tem nível superior foi destruído. Os honestos foram obliterados e os vagabundos explodiram de riqueza. De 2002 a 2025, o endividamento e déficits públicos explodiram. As instituições e a liberdade derrotaram. O Brasil cresceu menos que o mundo e não acumulou nada de infra e nem de poupança. Per capita real caiu. No ápice do dividendo demográfico dos 500 anos, nunca houve mais adultos para menos crianças e velhos nos últimos 20 anos do que qualquer outro período dos 500 anos de história do Brasil. O Brasil cresceu menos que o mundo e não acumulou nada de infraestrutura e nem poupança. Per capita, a poupança caiu. No ápice do dividendo demográfico dos 500 anos, cagaram tudo. 3 milhões deixaram o país. O legado do PT é o Master, a JBS, as empreiteiras da Lava Jato e 19% da população vivendo sob áreas controladas por facções. Lula, esse é seu legado. 3 milhões de brasileiros caindo fora e quase 20% vivendo sob a soberania de facções imundas, criminosas. Para quem gosta de ditadura sem lei e Estado falido, grandes perspectivas. Pior que a destruição da roubalheira foram as 3,3 bilhões de mortes violentas e 900 mil desaparecidos. 4 milhões e meio de pessoas morreram por morte violenta ou sumiram desde que você virou presidente, Lula. Esse é seu legado. A maioria de inocentes e provocada por políticas públicas satânicas. Morreram nos últimos 20 anos, mais vagabundos ou inocentes, você me responde. Pior do que os mais de 4 milhões de mortos e sumidos é o custo de oportunidade, porque evitaram o nascimento e o progresso de dezenas de vezes mais gente. Pior que o custo de oportunidade foi a destruição moral das famílias. A fecundidade caiu a menos da metade e a maioria das crianças passaram a nascer sem pai e mãe em casa, devido a leis feministas, muitas de estímulo a falsas acusações e a destruição de oportunidades para famílias se sustentarem dignamente com o trabalho. E mesmo assim, você, Lula, não quer largar o osso. Saia! Você já tem 52% de rejeição, segundo inclusive estudos de pesquisa ligados a você, autorizados pelos tribunais dos seus amigos. Se pique, meu irmão, senão você será humilhado. Paulo Cogos tem razão. Para Nicolas e Grimaldo, a pauta mais importante é libertar as vítimas do 8 de janeiro. Há menos de 300 presos. Morre mais gente por semana devido à ditadura bolivariana desarmamentista do que isso. A prioridade do país é tirar vagabundos e bandidos do poder e mandar eles para a cadeia ou libertar 200 pessoas que já tiveram sua vida destruída. Pois é, eles estão querendo libertar 200 pessoas para sacrificar outras 200 milhões. Vamos ao posto do Cogos. Não! Isso é obviamente um acordo caracu, em que Alcolumbre se elege e depois não cumpre a parte dele. É um acordo que só um idiota faria. Bolsonaro admite que fez acordos caracu, sim ou não? Agora, Alcolumbre pauta o impeachment combo. Moraes, Toffoli e Gonê. E eu adicionaria aí aquele que Alessandro Vieira adicionou, Gilmar. Igual a sabatina combo de Dino e Gonê. Agora, antes da eleição. Depois de reeleito, é óbvio que ele não cumprirá acordo nenhum. Mas para fins de ficção, fica acordado pautar o impeachment combo do Dino e Gilmar depois da eleição. E esse acordo só vale se o vice-presidente for do PL e o primeiro secretário do Novo. Qualquer outro acordo é pedir para ser feito de otário. Eu escreveria pedir para ser sodomizado mais uma vez. Cogos, nesse caso, tem razão integral. E eu acredito que Silvio Grimaldo, que é um cara que eu, na maioria absoluta das vezes, concordo, acho que está profundamente errado. Acordo com vagabundo, acordo com ladrão, é Fiat First. Quem não tem honra, que tem que entregar primeiro. Eu postei no perfil de Grimaldo. A questão mais urgente não é tirar bandidos do poder e colocá-los na cadeia. Morre mais gente por semana por não ter lei no país do que os presos do 8 de janeiro. Silvio responde, não, a questão mais urgente é desfazer a injustiça. Então tá, desfaz a injustiça, mantendo uma máquina de produzir injustiças piores por semana lá para sempre. Ironias da vida. Magno Malta, por anos, apoiou leis feministas satânicas, chegando ao ponto de defender o fim da lei de alienação parental. Magno Malta, você teve a descaração de propor uma lei
de destruição de uma lei que protege as crianças de serem destruídas psicologicamente para satisfazer as feministas. Você realmente acha que você serve a Jesus e não a Satanás? Você tá doido, né, velho? Fez coro com feministas que alegam que alienação parental e falsas acusações eram invenção, ou culpa do cara que escolheu errado ou deu mole. Você acha que o cara que foi enrabado na cadeia depois de uma falsa acusação escolheu errado, a culpa é dele? Você está culpando a vítima, meu irmão. Tomou falsa acusação de enfermeira morrendo no hospital, sim ou não? Eu não posso afirmar categoricamente porque eu não vi as imagens. Mas, se o hospital não descarou publicamente as imagens, eu suspeito que, no caso, Magno recebeu do seu próprio veneno. Vai se converter e admitir seus pecados ou vai continuar no tobogã para o inferno? Me responda, Magno. Qual é a pessoa que lhe dá aconselhamento espiritual? Na sua Bíblia, Jesus não ordenou vender a roupa para comprar uma espada. Como você pode defender o desarmamentismo e ainda dizer que serve a Jesus? Você serve a Satanás. Se converta. Aceite o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus é contra o feminismo, é contra a mentira, é contra as falsas acusações. Você está se pondo em uma posição de blasfêmia quando você diz defender Jesus enquanto você defende Satanás. Terceiro caso de homossexuais pedófilos em menos de 7 dias. O pessoal disse que travesti não era homossexual. Eu não sei se é ou não é. Se não for, peço desculpas e substituiria, no caso aí, por LGBT. Não é isso? É LGBT travesti né, velho, ou não? Em Campo Grande, um menor de 13 anos acusa travesti de tentativa de estupro. Segundo o menor, foi chamado para dentro de casa enquanto brincava na rua e foi atacado ao entrar. Segundo a mãe do menor, o travesti já tinha invadido a casa para tocar o menor dormindo. Imagine, velho, um travesti que invade a casa de um menor para tocá-lo intimamente depois de invadir sua residência. Aí o menino tá brincando na rua e o travesti chama pra dentro, velho. O que o menino acha que o travesti ia fazer? Pois é, por isso que o menino foi lá e pegou uma faca na cozinha pra furar o travesti. Quase que esse negócio acabava mal. Isso não seria inibido com o armamento civil como era no passado. Se esse travesti soubesse que o pai do filho tem arma, meu irmão, tem arma ali dentro, invadir a casa do menino pra tocar ele indevidamente, sim ou não? Homem baleado na cabeça. Homem e mulher grávida de 6 meses foram buscar uma encomenda para achar a revelação. Os bandidos do CV mataram o homem na hora e a mulher levou 5 tiros, um acertando a cabeça do bebê em sua barriga. Teremos pessoas gritando na rua e fazendo manifestações? Pois é. Mataram a família inteira. A mãe foi enterrada com o bebê no colo. Lula não considera a CV grupo terrorista. Esse homem falhou. Esse homem falhou como protetor e protetor. Eu estou dizendo a você o que o anjo disse em Sodoma. Alô. Caia fora. Eu estou lhe dizendo o que o anjo falou a São José. Pegue a mulher e a criança e caia fora. Tire o país do seu dinheiro. Se você mantiver qualquer centavo, qualquer ativo, qualquer imóvel nesse país após a eleição, considere isso uma doação à ditadura, porque você não vai ter como tirar depois. Pois é, não sabe como comprar Bitcoin? Não sabe como fazer autocustódia? QR Code na tela, renato38.com.br. Médica vendia maquiagem enquanto o menino agonizava, após receber adrenalina na veia. Revela a investigação. Mensagens analisadas pela polícia revelam que a médica responsável pela prescrição que levou à morte de Benício, de 6 anos, que chegou de boa, só tossindo no hospital, negociava a venda de cosméticos enquanto a criança recebia o atendimento de urgência em um hospital de Manaus. A criança estribuchava devido a um erro médico e a mulher ficava vendendo, não sei se Avon ou Natura. O caso aconteceu em novembro de 2025, no Hospital Santa Júlia. Benício deu entrada na unidade com tosse seca, sem sinais graves. Durante o atendimento, a médica prescreveu adrenalina aplicada na veia. Tá, que merda essa mulher fez isso? Quando o protocolo correto indicava administração por inalação. A criança sofreu superdosagem e morreu na UTI. Pois é. Miserável. Ela ainda tentou manipular a gravação É como se ela não estivesse ali, com o paciente lutando pela vida, afirmou o delegado. Enquanto meu filho precisava de ajuda, ela estava no celular vendendo cosméticos, ignorando tudo o que estava acontecendo, disse Joyce. Quantos Benícios morrem todos os dias porque o governo dá dinheiro a vagabundos e a Lei Rouanet, em vez de limpar o judiciário e investir em polícia e justiça real? Pois é, você quer isso? Você continua votando nos mesmos. Mais uma vez, temos que relembrar quem está oferecendo esse episódio. O hoster é a BIPA, BIPA. Não abriu conta? Abra. Eles te dão até 3 mil reais de cashback no primeiro mês. QR Code na tela. Agora, só se você usar o código de indicação Renato38. Como está escrito aí. Melhor cartão cripto do Brasil. Até 5% de cashback. E mais do que isso, o real que você bota no cofrinho, eles metem 100% de bonificação em Bitcoin para você.
O real que você coloca como colateral do crédito é 105% de bonificação do CDI. Meu irmão, os caras estão queimando dinheiro. Aproveite. Bipa, gostaria de agradecer a sua audiência e pedir mais uma vez que não sirva a Satanás. Faça o que você tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer, está no seu coração. Cumpra seu dever para não ir direto para o inferno. Não vá para o tobogã do inferno. Seja homem, cumpra seu dever. Um abraço e minha honra.